Fala pessoal do Área Militar, hoje quero conversar com vocês um assunto importante que vai trazer um pouco de dores de cabeça para o presidente russo Vladimir Putin, e isso demonstra um cenário realmente muito caótico no leste europeu. Estamos aqui com o site areamilitaroff.com, para quem nunca entrou, este é o site, convido vocês a entrarem. Tem algumas notícias aqui, como a Embaixada dos Estados Unidos destacou a importância de continuar as negociações de segurança com a Rússia, e a Alemanha transferirá o sistema de lançamento múltiplo Mars 2 e o Dingo, que é um blindado MRAP, ou seja, resistente a qualquer tipo de explosão, e ele também serve como um blindado de patrulha e reconhecimento que vai ser transferido para a Ucrânia. E a vala de mortos em Izium, que pressiona Putin a ser enquadrado em crimes de guerra. Então essa é a notícia que eu quero trazer para vocês aqui, porque realmente é um pouco desconfortável nesse momento para o presidente Putin, e vocês saberão o porquê. Antes disso, eu quero convidar vocês a entrarem lá no nosso novo canal no YouTube, que é o Área Militar Censurado, onde eu posto esse tipo de vídeo de análise, vídeos abertos aqui com a minha pessoa, fazendo algumas análises também em mapas. Vocês estão convidados a se inscreverem aqui no canal e acompanhar o nosso trabalho aqui também, que é onde eu consigo estar colocando vídeos que vão ser com certeza censurados, e que se eu colocar neste canal aqui, o Área Militar principal, realmente não vai ter um engajamento legal e vocês não vão ficar a par dos vídeos, porque as notificações não vão chegar para vocês ou outras pessoas que precisam ouvir a verdade ou ficar a par de assuntos importantes. Vamos lá para o assunto. A vala de mortos em Izium, região mais nordeste da Ucrânia, pressiona Putin a ser enquadrado em crimes de guerra. Temos aqui uma das fotos onde mostra indivíduos militares da Ucrânia e também autoridades de investigação escavando alguns túmulos para encontrar ali restos de pessoas que foram enterradas provenientes do conflito ali na guerra entre as duas nações. A imagem de Putin, entre desses destaques aqui do artigo, a imagem de Putin após a descoberta das covas em Izium reacende o possível julgamento por crimes de guerra, mas o russo pretende continuar. Vamos saber mais a respeito sobre isso. Porque durante a operação de desminagem por parte da Ucrânia, porque Kharkiv e Izium estavam repletos de tropas da Rússia, e a Rússia ela percebeu que ela ia sofrer uma baixa muito importante na região, porque a Ucrânia ela vinha se fortalecendo e fez um contra-ataque certeiro. Retomou Kharkiv, pontos tangenciais de Kharkiv, tomou pontos na região de Izium e está batendo agora nas divisas ali com Luhansk. Isso é fato, ponto. Durante essas inspeções, durante aquelas missões de desminagem para verificar onde que possui minas para se evitar, para desarmar, para não correr o risco de explosão, matar mais pessoas, eles encontraram como se fosse um bosque de pinheiro, onde estavam localizadas várias cruzes enfincadas na terra. E eu já demonstrei nos vídeos anteriores aqui no canal, para quem assistiu vai saber disso, e que nessas cruzes estavam contidos números, a sua maioria números, codinomes e outros nomes. E não se sabe se são ucranianos ou são russos, civis ou militares. Essa investigação que está em andamento vai determinar isso. Se há um livro de ata em relação a classificando esses indivíduos mortos, indivíduos enterrados, para assim elucidar o caso.
Então, durante essa operação de desminagem, 445 sepulturas individuais foram descobertas por acaso em uma floresta de pinheiros fora do cemitério Shakespeare, perto da entrada oeste de Izium. Fica ali na região limite com Luhansk. Desde então, o presidente ucraniano Zelensky, dezenas de especialistas, cientistas forenses, juízes especialistas em crimes de guerra, militares e jornalistas caminharam pelos altos pinheiros ali na região até essas sepulturas, simples montes de terra com cruzes de madeira rústicas, algumas delas marcadas com o nome, a maioria dessas cruzes com um número. Então vocês podem observar aqui um indivíduo caído, que foi desenterrado, esse indivíduo, e foi colocado em um saco branco para ser transportado até a região para fazer a necrópsia desse indivíduo, que aqui no Brasil é o IML. Então essas imagens realmente circulam o mundo nas redes sociais e traz a calamidade do conflito que está em andamento. E consigo, em paralelo a isso, traz um grande problema agora, que foi ainda mais elevado para a imagem de Vladimir Putin. E de acordo com um cidadão ucraniano, vejam só, responsável pelas cerimônias de funerais na região de Izium, desde o início da invasão russa em fevereiro, os bombardeios empurraram as ruas cheias de cadáveres. Uma ponte principal importante ali na região, na cidade, também na época foi destruída e os corpos tiveram que ser transportados um a um a pé, em uma passarela de tábuas. Eu estive lendo a reportagem sobre este cidadão, este empresário de uma funerária lá na região de Izium. Ele realmente falou que depois que iniciou o conflito, houve um aumento assim absurdo de enterros, um atrás do outro. E como ali nessa região de Izium as autoridades não podiam interferir, não podiam ficar a par do que estava acontecendo, provavelmente ou o lado russo ou algum líder ali da região começou a enterrar esses indivíduos, dar uma morte digna para esses indivíduos. Então é isso que está sendo investigado. Com o atual achado, os líderes ocidentais expressaram repulsa e indignação depois que a Ucrânia encontrou uma vala comum nos arredores, anteriormente ocupada pelos russos, e diz que quase todos os corpos exumados apresentavam sinais de tortura. Ou seja, grande parte estavam com suas mãos amarradas por trás, estavam alguns com marcas de enforcamento, outros com marcas de faca, enfim, realmente as cenas que eu até verifiquei em alguns sites, que não posso colocar aqui, apresentar para vocês, realmente mostram alguns sinais de tortura. Em sua maioria não, mas em parte sim. Outros até se confundiram com marcas ali de explosivos, a queima-roupa, marcas de pólvoras, marcas de fogo, de queimadura, que não pode ter sido ocasionado por uma tortura, mas sim por uma explosão. Outra questão aqui, muitos dos inscritos que tenham mandado mensagem aqui no canal até questionaram a questão de valas. Mas isso daí parece um cemitério. Você errou falar nisso, porque é um cemitério, são várias valas. O que acontece? Quando a Europa e até o presidente Zelensky classificou como vala comum, é porque há uma escavação extensa ali na floresta de Pinheiros. Então essa escavação extensa, ela é possível dentro essa escavação extensa, que é chamada de vala comum, você realizar outras escavações dentro dela que são o quê? Sepulturas. Então, você tem a vala e dentro dessa vala comum você tem outras sepulturas. Por isso que é classificada como vala comum. Então, até um dado importante que o próprio chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, o bloco econômico
que é a União Europeia, está profundamente chocado com a mais recente descoberta de sepulturas deixadas pelos russos na guerra de quase 7 meses. Então, até depois desta descoberta, o secretário de Estado Antony Blinken dos Estados Unidos, ele diz que esses túmulos provavelmente forneceram mais evidências de que a Rússia está cometendo crimes de guerra em seu vizinho, que é a Ucrânia. E até o presidente Macron, da França, ele disse que o ocorrido na região de Izium foram realmente atrocidades. E até ele condenou de forma muito precisa esse ocorrido. E durante uma cúpula no Uzbequistão, a Rússia ela esteve presente, a China também, e não somente em si a bandeira desses países estiveram presentes, mas sim os líderes, como Putin e Xi Jinping. Então, nessa cúpula regional, ela realmente, a Rússia, o Putin, recebeu alguns conselhos, principalmente do primeiro-ministro Narendra Modi, da Índia, que ele classificou que não era uma hora de guerra. Não era hora de guerra. Não se sabe se Putin recebeu isso realmente com uma grande ênfase, ou de forma leviana, ou de forma acatar como um conselho positivo. Só que isso demonstrou realmente não só um problema na imagem de Putin, porque ele também recebeu uma crítica por parte de Xi Jinping, que o Xi Jinping, o presidente da China, ele também participou dessa cúpula e ele expressou o quê? Preocupações em relação à atual situação no leste europeu. O que, a partir disso, o Ocidente utilizou essas narrativas para ainda mais deixar Putin numa situação, uma saia justa. Até o Antony Blinken, ele usou esta situação, como está escrito aqui, acho que o que você está ouvindo da China, da Índia, reflete as preocupações em todo o mundo sobre os efeitos da agressão da Rússia à Ucrânia. Então, mais uma crítica desconstrutiva na imagem de Putin. Só que Putin, ele deixou bem claro, mesmo diante dessas ofensivas, há também por trás disso um grande aparato de logística, de fornecimento de dinheiro para a Ucrânia por parte do Ocidente e também de armamentos, inclusive armamentos da reserva americana, das Forças Armadas Americanas, que no total vão chegar a 15 bilhões de dólares. Putin, o que ele falou? Que o plano ele não está sujeito a ajustes, mesmo diante do Conselho da Índia, mesmo diante da colocação de Xi Jinping. Ele falou que o plano que ele fala que é a Operação Militar Especial em Donbas, para recapturar Donbas, tirar o território das mãos ucranianas, que ele fala que existem muitos indivíduos ligados a radicalismo ali na região, ele quer tirar totalmente desses indivíduos. Então ele fala que não tem como mudar, vai continuar, mesmo as operações pelo exército russo estarem lentas. Só que esse modo lento é um modo que está no planejamento da Rússia e que vai gradualmente alcançar o objetivo. E como está aqui no noticiário, no artigo, 65% dos planos de Putin já foram alcançados. 50% que foi tomar Luhansk, 100% de Luhansk, e 15% está sendo tomada na região, mais do que 15%, é claro, né? Ao todo, vamos dizer assim, ali na região de Luhansk e Donetsk, somando as duas partes, chega-se a 65% dos territórios sendo alcançados por parte de Putin. Então há o que? Entre 35% a 30% para serem ainda mais recuperados para o lado da Rússia. E a Ucrânia resta a ela fazer uma contraofensiva e retomar aos poucos esses territórios.
Então é um jogo de gato e rato que há muitas confluências de intenções naquele momento. E para Putin, mesmo ele diante desta imagem negativa dele, ele continuará com esse conflito, ele continuará com o plano, a estratégia, que ele diz que é a operação militar, para conseguir 100% de Luhansk, que já está 100%, e de Donetsk, que ainda não está 100%. Então o presidente Putin, finalizando o vídeo, ele reconheceu que a China tem perguntas e preocupações sobre a guerra, uma admissão notável, embora enigmática. Por quê? Moscou pode não ter o apoio total de seu maior e mais poderoso parceiro no cenário mundial. Sabemos que a China é um dos maiores compradores atualmente de petróleo, de recursos energéticos da Rússia. E como tal, que ela quer o quê? Tirar esses fornecimentos do mercado global e prejudicar Estados Unidos e Europa, a China está descontente com isso. Por motivos, é claro, de mercado externo para a sua maquinaria de política, geopolítica e de recursos energéticos. Que a China agora ela também está entrando numa crise econômica muito importante, como nos Estados Unidos, que os cidadãos norte-americanos já reclamam desse aparato bélico e aparato econômico que Biden está fazendo até a Ucrânia, o que faz com que os americanos não sintam-se confortáveis, na verdade. Eles observam o presidente Biden ajudando mais uma guerra que não tem nada a ver com eles do que os seus próprios cidadãos, com o combustível caro, com a inflação aumentando e os alimentos realmente na casa ali, que não é na escassez, mas no aumento dos preços. E é isso, pessoal, mais um vídeo aqui sobre a situação, sobre um noticiário importante, sobre a imagem de Putin e a atual vala comum que foi encontrada em Izium. Convido vocês a se inscreverem aqui no canal, ativar o sino de notificação. Também gostaria que vocês entrassem lá no nosso Twitter e também no nosso Instagram pelo @AreaMilitarOff. Também conto com a presença de vocês lá no nosso Facebook, nossa página, que é facebook.com/AreaMilitarOficial. E se possível, conto com a sua colaboração doando qualquer valor para a nossa chave Pix, que é o canal areamilitaroff@gmail.com, que vai ajudar e muito o nosso canal. Até o próximo vídeo, pessoal!